Na Real, Jovem Pan contra a fake news. Na Real, Jovem Pan contra a fake news. Mais uma semana, mais um programa, mais um debate importante, um tema relevante para a gente construir uma sociedade mais educada para o ambiente digital, mais bem preparada para enfrentar essa enxurrada de desinformação e o desenvolvimento, não de ferramentas, porque a ferramenta em si é só um meio, mas o desenvolvimento de novas táticas, de novas técnicas, de novos comportamentos que ameaçam a sociedade de formas que a gente não consegue medir de maneira prática, de maneira objetiva. Mas a desinformação, ela é um mal e ela precisa ser combatida porque é por meio dela que nós conseguimos levar um entendimento equivocado grupos específicos e, em geral, aqueles mais vulneráveis. Então, temas como saúde, em geral, o debate sobre política, assuntos que chegam muito perto da vida das pessoas, mas que são torcidos, que são distorcidos e que levam a esse entendimento ruim. Mas há uma vacina para isso. Eu ouvi isso de convidados que estiveram aqui conosco nas últimas semanas. Toda vez que eu perguntava qual é a vacina, qual é o remédio, todo mundo dizia assim, educação midiática, educação midiática. E aí a gente precisa parar para entender o que é a educação midiática e por que ela é tão importante para a formação de todos nós, indivíduos digitais e cada vez mais digitais. E esse é o tema deste programa desta semana. E para nos ajudar a investigar isso, está aqui comigo a Patrícia Blanco, que é presidente do Instituto Palavra Aberta. Patrícia, obrigado por estar aqui comigo. Imagina, eu que agradeço, uma oportunidade ótima para a gente discutir mais a fundo sobre os conceitos e a importância da educação midiática como vacina, como você bem colocou, para combater a desinformação e tantas questões que a gente vive nesse universo informacional tão cheio, repleto de informações mesmo. E a cada hora surge um instrumento novo, um expediente novo para ser usado. E quando a gente fala sobre a educação, eu me lembro de participar há muitos anos de alguns debates sobre educação digital. E aí, essa discussão até anterior ao próprio Marco Civil da Internet, que propõe a educação digital como uma imposição, como uma obrigatoriedade, etc. Mas uma discussão anterior que fazia uma distinção entre o que é a educação e o que é a educação digital. A gente superou isso à medida em que nós rompemos com a fronteira entre o que é o offline e o que é o online. Ou seja, o digital está permeado na nossa existência de uma maneira muito profunda. Não tem como a gente separar essas coisas. Então, a gente abandonou esse debate sobre a educação digital, que eu acho muito saudável. Mas a gente não evoluiu para preparar a sociedade, e aí, desde as gerações mais velhas às gerações mais novas, para viver em um mundo que é regido por essas mídias, cuja presença de todos nós se dá por meio dessas interfaces e etc. Então, tendo isso como ponto de partida e ouvindo tudo que eu ouvi ao longo das últimas semanas aqui do Carlos Afonso, da Luciana Muertal e do meu amigo Sérgio Lide, que, enfim, eu quero perguntar para você o seguinte, um ponto de partida. Vamos lá. O que é educação midiática e por que é um expediente importantíssimo nos tempos atuais? Bom, primeiro, educação midiática é o desenvolvimento de um conjunto de habilidades para fazer com que você aprenda a acessar corretamente a informação, esteja ela onde estiver, interprete corretamente essa informação, sabendo verificar e identificar o que é um fato, o que é uma notícia, o que é uma informação jornalística, o que é um conteúdo patrocinado. É também uma forma de você aproveitar toda essa ferramenta, né, disponível para melhorar as suas habilidades comunicacionais a partir da fluência digital, fazendo com que você, ao saber interpretar corretamente as informações, ao saber analisar o contexto, o propósito daquela
informação, você também aproveite esse ambiente informacional para se expressar melhor. E a educação midiática, ela ainda segue um passo adicional dentro do que a gente chama da mandala da educação midiática, que é a leitura crítica, a produção ativa de conteúdos. Ela também aborda a questão da participação cidadã no ambiente democrático, fazendo com que o cidadão que saiba interpretar corretamente as informações, que saiba acessar e verificar aquelas informações e também produzir conteúdo, ele possa participar ativamente do ambiente digital, do ambiente democrático, não disseminando discurso de ódio, não propagando desinformação, sabendo o seu papel enquanto cidadão e até para que ele possa exercer plenamente a sua liberdade de expressão. Então, a educação midiática, ela vem para ajudar nesse desenvolvimento de uma habilidade que é cada vez mais necessária, como você bem colocou. Quer dizer, vivemos num mundo imersos em informação o tempo todo. Esteja essa informação na palma da nossa mão, via dispositivo móvel, num smartphone, esteja essa informação na camiseta de uma pessoa. Hoje, né, tudo é mídia. E a gente precisa saber interpretar corretamente tudo que essa mídia, né, que esse novo momento de consumo informacional nos traz para que a gente possa aproveitar e todas as oportunidades que o ambiente comunicacional nos oferece. Agora, quando a gente diz sobre educação, quando a gente fala sobre educação, a gente naturalmente pensa na escola. Então, sim, a gente está falando sobre o que o Instituto propõe, por exemplo, a capacitação, ou a formação, ou a preparação do professor na relação com o aluno, para que na infância, vamos colocar dessa maneira, no desenvolvimento dele, ele passe a reconhecer e se fortalecer com o senso crítico e etc. Sim. Mas hoje a gente tem uma discussão do ponto de vista do uso das redes e etc., em que boa parte desse movimento desinformacional não é feito pelas gerações mais novas, mas, sobretudo, pelas gerações não digitais, né? Os nativos, os que não são nativos, sim, digitais, né? Os migrantes, né? Como é que a gente conecta? O que vocês percebem como movimento e propõem como ação para tentar buscar essa turma? Bom, a questão da educação midiática, ela é necessária para toda a sociedade, independentemente da idade. Independentemente também do fato da criança ou do adolescente terem nascidos, né, serem considerados nativos digitais. Porque o que a gente tem visto, Carlos, é que mesmo esse nativo, essa criança que já nasceu com a habilidade de mexer no celular, de mexer no computador, no dispositivo, ele carece, né, de conhecimento para que ele possa não se tornar, né, um inocente digital, e sim alguém que possa analisar corretamente as informações e que aproveite as oportunidades que o ambiente digital e informacional oferece. O que a gente fez de recorte quando o Palavra Aberta iniciou o programa de educação midiática do Instituto, o Educamídia? Nós vimos a necessidade de avançar com a educação midiática no espaço formal de aprendizagem, ou seja, na escola. Então, nós aproveitamos a Base Nacional Comum Curricular, que abria espaço dentro de 5 das 10 competências básicas, espaço para a gente plugar a educação midiática lá dentro dos currículos. Nosso primeiro objetivo foi esse, porque a gente viu o seguinte: nós temos pressa, nós temos urgência, e a escola o professor, principalmente, é um multiplicador. Então, a gente vai conseguir avançar na educação midiática dentro dos currículos escolares, aproveitando que o aluno já está lá, a criança já está indo para a escola, já tem um professor designado e que vai poder levar a educação midiática para esse aluno. Só que a gente entendeu também que a educação midiática é um aprendizado para a vida. Porque, diferentemente da alfabetização, ou você é alfabetizado ou você não é. No caso da educação midiática, e por conta do advento de novas ferramentas, novas tecnologias, novas redes sociais, novos canais, a gente precisa aprender ao longo da vida.
E aí vem a necessidade da gente abordar a educação midiática para fora dos espaços formais de aprendizagem, ou seja, para a sociedade como um todo. Foi então que nós, lá no Palavra Aberta, lançamos, em 2022, o Educamídia 60+, que é um programa de educação midiática focado com uma linguagem adequada para este público, com questões que a gente levantou a partir de um projeto piloto que a gente fez com o curso de gerontologia da USP, com questões que foram trazidas do entendimento da questão digital mesmo. O que a gente percebeu ali nesses estudos é que, por exemplo, muitas vezes quando a gente colocava clique na bio, link na bio, e aí o cidadão falava assim, mas o que é link? O que é bio? Né? O que é a bio? Então, assim, voltando naquela sua fala inicial sobre a educação digital, a gente deixou de fazer a educação digital e deixou de fazer a educação midiática, porque a digital é o instrumental, a midiática é o crítico, o processo de você entender corretamente a informação que circula nesse ambiente. Porque é interessante isso, quando você diz, porque a gente deixou de fazer a educação digital porque o caminho escolhido focava a ferramenta e não a formação do indivíduo no conceito geral. Era mais, eu costumo brincar, quando as escolas tinham aula de informática. E aí levava a criança para lá, para ela fazer o joguinho do coelhinho, o coelho sabido, que foi um clássico das escolas durante muitos anos. Sim. E aí tinha lá o joguinho do coelho sabido, e a criança ficava lá 40, 50 minutos e tal. Perfeito, ela aprendeu a jogar. Mas não se incorporou ali naquele momento conceitos e recursos que mostrem que aquele espaço vai ser ocupado em uma dimensão muito maior na vida toda dela. Aquela ferramenta, é isso que você disse sobre o link, né? Sobre a bio e tal. Jogar o joguinho para aprender sobre história é dar uma aula de história por meio do digital, não é ensinar sobre o digital. E essa sempre foi a grande confusão, me parece, aqui, que desemboca nisso. Muita gente despreparada, o censo vem mostrando também a entrada dos idosos no mundo digital, cada vez mais os idosos se conectando à rede. Sim. E sem ter qualquer preparação. Não à toa são as principais vítimas de golpes, quaisquer, né? O golpe do Pix talvez tenha sido o mais recente. Sim. Aí. E tantos outros, né? Porque a grande questão aí é justamente você tratar a tecnologia como fim e não como meio. Exato. Então, o que a gente precisa voltar é olhar justamente isso. Qual é o fim que eu quero, né, por exemplo, na hora que eu integro, na hora que eu ofereço acesso à banda larga, por exemplo, para milhões de alunos? Eu só quero oferecer banda larga ou eu quero que essa criança, esse adolescente, esse cidadão passe a ter um uso fortalecedor do ambiente digital, fazendo com que ele tenha, de fato, uma inclusão social, sim, um desenvolvimento humano necessário, social, de interação, né, com outros, muito mais ampliado. Né? Você pega, por exemplo, o que aconteceu quando da pandemia, com a história do auxílio emergencial. O governo foi e definiu que o auxílio emergencial você precisaria baixar um aplicativo, você tinha que entrar num sistema, você tinha que cadastrar. Quantas pessoas foram excluídas do acesso porque não tinham educação digital? E mais, quantas não caíram em golpes porque, além de não conseguir acessar o aplicativo, baixar o aplicativo, não conseguia interpretar corretamente as informações que vinham. Então, junto com o acesso, a gente precisa pensar no que a gente tem falado muito lá no Palavra Aberta, que é o que vem depois do acesso. É isso. Como que a gente garante, de fato... O exercício da cidadania. O exercício da cidadania a partir de uma ferramenta digital, tecnológica, que propicie essa interação mais ampla da sociedade. Porque é isso, né? A gente vulnerabiliza essas pessoas quando elas não estão preparadas para lidar. Não é só a falta do serviço em si, não vou poder acessar um serviço que está disponível para mim na internet porque eu não consigo. Mas é o quanto... como indivíduo, essa pessoa está vulnerável a qualquer tipo de ameaça, sim, a qualquer tipo de situação que se imponha. E a desinformação entra nesse combo. Porque ela vai afetar de maneira muito mais drástica essa pessoa
e ela acabou ficando marginalizada, ela está fora do processo. E muitas vezes, principalmente a gente tem visto, quando você atua, né, com uma população mais de uma idade, eu não falo nem de 60 a mais, de qualquer pessoa que não tenha a mesma habilidade, que não tenha sido educada mediaticamente, ou que não conseguiu ainda desenvolver as habilidades necessárias para análise crítica da informação, o que acaba acontecendo? Essa pessoa, ela acaba se fechando, ela acaba não querendo atuar, não querendo participar, e até por medo de cair em golpe, mas principalmente por vergonha de dizer o seguinte: eu não sei, eu preciso de ajuda, ou eu já caí em golpe. Então, a gente precisa quebrar isso, falando, não, gente, todos nós, e eu falo, todos nós mesmo, inclusive eu, você, por mais que nós tenhamos o olhar crítico já desenvolvido, nós precisamos continuar trabalhando no desenvolvimento das habilidades necessárias para interpretar as informações que a gente recebe, porque o volume é muito grande. Sim. Deixa eu mostrar esse material aqui que você trouxe, você me presenteou com esse guia aqui. Vou mostrar aqui, ó, Guia da Educação Midiática. Esse material aqui é o que você fez referência na tua resposta agora, falando sobre levar isso para dentro da sala de aula e etc. Isso aqui está disponível onde? Está disponível no site do educamedia.org.br para download gratuito. Ele foi um material que nós desenvolvemos internamente no Palavra Aberta com a equipe de autores, a Daniela Machado, a Mariana Ox e a Ana Cláudia Ferrari. Então, ele está disponível para download gratuito. Mas, para quem queira adquirir, né, o volume impresso, a gente também tem a preço de custo. Então, é só entrar no site, você tem lá o caminho para acessar. O que é esse guia? Carlos, nós tivemos, quando a gente começou a falar de educação midiática, o conceito da educação midiática, ele estava muito pouco consolidado, vamos dizer assim. Porque você tinha a academia trabalhando a educomunicação, você tinha a mídia e educação, você tinha o conceito de letramento informacional, você tem, né, todos esses conceitos estão abarcados pela educação midiática. Mas são vieses diferentes. Mas são né? formas de ver diferentes e que não dava conta do desafio que a gente tinha, principalmente por questões, o que é literacia midiática? Até você explicar o que é letramento, né? O que é alfabetização midiática, se a gente tem problemas de alfabetização de português, matemática no Brasil. Então, a gente entendeu que o termo educação midiática, ele dava conta de abarcar todos esses conceitos que a academia já vinha trabalhando há muitos anos, mas que a gente precisava transformar isso na prática. Foi então que a gente decidiu consolidar, né, os conceitos dentro desse guia da educação midiática, que tem tanto a parte teórica do que é a educação midiática, mas também uma parte bem grande de planos de aula, de como levar a educação midiática da teoria à prática de sala de aula. Recentemente saiu uma pesquisa falando sobre a percepção das pessoas em relação a fake news e há um entendimento, quase todos os tópicos ali beiram a casa dos 80%, as pessoas afirmando, concordando com as afirmativas de que existe sim uma organização de grupos com o objetivo de desinformar, que há plataformas, sites, blogs, páginas e afins, cuja função principal é desinformar e etc, etc, etc. Ou seja, dentro desse universo pesquisado, acho que é do Instituto... do Reuters, né? Do Reuters Institute, se não me engano. Eu vou olhar aqui. Mas dentro desse essa última não me lembro, dentro desse universo, o que a gente percebe as pessoas elas estão conscientes de que existe a fake news, de que existe a desinformação. Talvez elas não tratem com esse nome, não usem o conceito, essa coisa toda, mas elas sabem que tem ali um desvio de finalidade com o que está sendo colocado. Sim, com aquela informação que está chegando até você, né? No mínimo, ela sabe. Mas ainda assim, as pessoas levam isso adiante. Ainda assim, as pessoas caem nesse tipo de situação. Me parece contraditório eu ter uma identificação na pesquisa. Óbvio, teríamos que ver o recorte, a região onde a pesquisa foi feita e tal, mas quando a gente olha em números absolutos, você diz, poxa, 80% aqui dizem que sabem que existe
uma engrenagem feita para desinformar. Mas aí a gente olha o número de pessoas que levam isso adiante. Não é um contrassenso? Com certeza, mas porque isso tem várias razões para isso acontecer, Carlos. A primeira razão é que muitas vezes as pessoas acreditam que elas não são suscetíveis a cair em desinformação porque elas são bem informadas. Instituto Locomotivo. Ah, ok. Que elas são bem informadas, então a fake news só cai em fake news o outro. Eu não caio em fake news. Então, eu consigo verificar, eu consigo avançar no entendimento daquela informação. Mas tem uma questão que a gente bate muito na tecla, que até da questão conceitual em relação à informação, à desinformação, que é o fato de que a gente brinca entre o falso e o verdadeiro. Você tem milhares de tons de cinza, não são só 50, são milhares de tons de cinza. E aí você tem a desinformação, a falsidade total, o conteúdo totalmente fraudulento, aquele que foi, de fato, construído para gerar algum dano, para ter algum objetivo de simulação mesmo. Sim. Em relação àquela informação, mas você tem as nuances até chegar na verdade. E o inverso também acontece a mesma coisa. Qual é o grande problema? Hoje, muito do conteúdo fraudulento, ele é feito a partir de núcleos de verdade. Então, você pega, por exemplo, caiu uma árvore. É um fato, caiu uma árvore. As motivações que fazem com que aquela árvore caíram foi porque foi negligência do governo, foi porque entrou cupim, foi porque não teve poda, foi porque não teve... São construções de narrativas feitas para que você valide, seja ou a favor de um ou contra o outro. Então, essa construção exige do cidadão muito mais senso crítico, muito mais contexto, muito mais análise da informação, e principalmente de onde vem, qual é a fonte, quem me mandou, qual o propósito, por que chegou até mim, por que essa informação saiu, só está na palma da minha mão e não está no veículo de comunicação que eu confio. Por que eu, assim, de ter um olhar muito mais... Quem mais está falando sobre isso? Quem mais está falando sobre isso? Todas aquelas questões do passo a passo que a gente já bate tanto na tecla e que ajudam a não cair na desinformação. Só que tem um ponto que aí vem a questão que torna o combate à desinformação ainda mais desafiador, que é a questão emocional. Se aquela informação condiz com aquilo que eu acredito, reforça o meu viés, reforça a minha crença, a minha ideologia, não importa se ela é verdadeira ou falsa, eu vou repassar. Se aquela informação chegou até mim por alguém que eu confio, que me enviou, eu não vou nem questionar. Eu vou passar para frente. E por isso que entra uma dica que a gente dá nas nossas formações e que eu falo para todo mundo, que é o seguinte: recebeu uma informação, ela é bombástica, ela pediu para você repassar, ela falou para você, olha, isso os veículos não querem que você saiba, isso as autoridades não querem que você fique sabendo. Faça, são três movimentos. É o epa, peraí, o quê? É epa, peraí, o que é isso? Deixa eu avaliar. Naquela linha do quando a esmola é demais, o santo desconfia, né? Exatamente. Isso vale para golpes, né? Ganhe não sei quantos R$1.000 só fazendo isso, né? Faça... A gente tem que parar e ter um pouco mais de respiro, né? De não cair. Porque aquela máxima de tudo... onde você viu essa informação? Eu vi na internet. Aí a gente brinca, né? Nas formações que a gente faz, a gente mostra uma imagem que é o patavalo. Né? Assim, estava na internet, é verdade. É um pato com cara de cavalo, é um cavalo com cara de pato. Então, não é porque está na internet, né? Que é verdade. E ainda mais agora em que a gente tem o advento da deepfake, imagens, vozes sintéticas, figuras sintéticas e tal. Você não tem como atestar. E esse é um grande debate, porque a gente, de novo, volta para a ferramenta e esquece de olhar para as pessoas. A gente busca o caminho ao tratar da inteligência artificial, por exemplo, porque o desenvolvedor tem que colocar uma marca d'água, porque precisa ter isso, tem que ter aquilo. Mas, peraí, o que eu estou colocando como responsabilidade social, né, da comunidade, para fazer uma espécie de autogestão, de autoavaliação sobre a relação com isso?
As plataformas agora, algumas redes sociais e outras plataformas têm pedido para que, quando um criador produz um conteúdo com o auxílio ou integralmente produzido por IA, que esse conteúdo seja identificado como produto desse trabalho da inteligência artificial. E há um número enorme de razões para isso. Uma delas é, a pessoa tem o direito de saber que é. E aí, a partir do momento em que ela reconhece aquilo, ela passa a estabelecer comparações. Ela vai olhar os outros e falou, então isso aqui eu já sei, algo parecido com isso aqui, eventualmente e tal. Porque é um conhecimento que vai sendo construído. E aí eu queria te perguntar sobre a tua visão, e vocês acompanham muito todo esse debate regulatório que está acontecendo, né? A tentativa de regulamentação das Big Techs, que o projeto ganhou, né, a PL das fake news, mas ele não trata de fake news de maneira específica. Ele tem uma abordagem outra para chegar nisso, fala sobre governança, sobretudo, a relação às plataformas e tal. Qual que é a tua visão sobre esse debate aqui no Brasil e no mundo de maneira geral, mas no Brasil vocês estão muito mais próximos, né? Qual que é a tua visão sobre o encaminhamento dessas discussões? Elas estão mirando, de novo, botando a culpa no meio e não no mensageiro? Eu acho que tem uma discussão muito... a discussão ficou muito contaminada, eu acho, por uma questão político-partidária, eleitoral, da época que foi colocada. O projeto de lei e a regulamentação hoje das plataformas, ela já é um pouco consenso quando você trata da questão da transparência. Isso que você colocou sobre a transparência da utilização de ferramentas de deepfake ou de inteligência artificial para manipulação, para alteração, né, de imagens, ela é muito importante, justamente para criar senso crítico entre, né, e ajudar o cidadão a interpretar corretamente aquela informação. Poxa, se eu uso o ChatGPT para me ajudar a fazer um texto, eu tenho que ser transparente, até por uma questão ética, de colocar que o ChatGPT foi utilizado para aquele propósito. Até para não passar que eu estou usando uma ferramenta de uma forma antiética. Então, assim, o que eu acredito é que a discussão em torno do PL, né, o famoso PL 2630, né, que não era de combate à desinformação, mas era a Lei Brasileira de Transparência, Responsabilidade e Liberdade na Internet, que ficou conhecida como PL das Fake News, ela foi contaminada pelo debate político e pela polarização. E, no meu ponto de vista, isso atrapalhou demais essa discussão, que é necessária e importantíssima da gente seguir. A gente só vai ter um ambiente digital, um ambiente informacional mais saudável, mais seguro para todos, se a gente tirar a política de lado, se a gente tirar a polarização de lado e olhar a questão técnica. Se o projeto de lei trouxer questões técnicas e, de fato, vamos lá, tem um conteúdo que é um conteúdo desinformativo, ou um conteúdo de ódio, que está ganhando uma atração, que eu preciso saber quem impulsionou, eu preciso saber ou quais os motivos que aquele algoritmo daquela rede social está impulsionando aquele conteúdo que está gerando algo muito arriscado, eu preciso brecar aquele conteúdo. Agora, eu não posso olhar o que é o conteúdo em si. Esse conteúdo é o que é político? É conteúdo partidário? Não, eu não posso olhar. Eu não posso olhar a questão do editorial que está ali dentro. Mas eu tenho que ter ferramentas para, a partir de uma análise de risco, proteger e identificar. Só que esse debate, ele não aconteceu. O deputado Orlando Silva, que é o relator, ele fez inúmeras audiências públicas, ele conseguiu trazer muita gente, ele conseguiu fazer com que as pessoas fossem ouvidas, mas todo e qualquer avanço que se tinha, se botava a pecha, o PL da censura, ou o PL da própria PL das fake news. Então, a gente não conseguiu avançar. O próprio PL, é muito curioso, porque o próprio PL, cuja premissa, talvez, né, uma das premissas era mitigar o efeito da desinformação, foi vítima da desinformação durante sua elaboração. Sim, porque qual é o problema que a gente tem hoje na discussão de políticas públicas no Brasil? É justamente a contaminação da polarização. Porque se a gente quer, de fato, regular esse universo
né, como o mundo está fazendo. E a gente não tem ainda, a gente tem exemplos de leis que foram aprovadas, mas a gente não sabe ainda o impacto delas e a gente não conseguiu avançar. Porque ainda nós estamos no mesmo patamar do que o mundo todo está. O fato é que a gente precisa discutir exatamente o que a gente quer do ambiente digital, o que a gente quer promover. Se a gente quer promover um ambiente saudável, um ambiente seguro, um ambiente onde todos tenham voz. Porque o que a gente tem que lembrar é que de 15 anos para cá, nós mudamos completamente o universo informacional que a gente vive. A gente saiu de uma comunicação unidirecional, de poucos para muitos, para uma comunicação multidirecional, de muitos para muitos, dando espaço para novas vozes, para novos canais, para novos formatos, né, e de televisão, de broadcast, Sim, de tudo. rádio, de emissora, de veículos. Então, isso é muito importante. A gente não pode olhar só a metade vazia do copo, a gente tem que olhar a metade cheia. E a metade cheia hoje exige que a gente tenha uma discussão menos apaixonada, menos polarizada em relação à regulação das redes. Poxa, maravilhoso. Patrícia, muito obrigado pelo teu tempo, muito obrigado pelo papo. Foi uma ótima conversa. Você já está convidada para voltar mais vezes aqui para a gente conversar. Eu que agradeço, obrigada, e estou sempre à disposição. Acho que esse assunto exige muitos e muitos programas. Muito obrigada, Patrícia Carlos. Blanco, ela é presidente do Instituto Palavra Aberta. Esteve aqui comigo hoje falando sobre educação midiática, falando sobre processo de regulação. Me presenteou e me apresentou o guia da educação midiática, que eu faço votos de que você aí em casa acesse o site do Instituto, procure para fazer o download, para poder acessar, porque entender mais e melhor sobre isso é se proteger e, antes de qualquer coisa, garantir o seu direito à liberdade de expressão, você conseguir estabelecer o seu papel como cidadão de maneira plena e fazer isso da maneira adequada. Hoje, na Real, Jovem Pan contra a Fake News desta semana termina aqui. A gente se encontra na semana que vem. Um grande abraço. Tchau, tchau. Na Real, Jovem Pan contra a Fake News. Realização Jovem Pan News.